Bom, vamos lá. Nessa aula a gente vai organizar o nosso script Online Manager para poder controlar o nosso painel. Então a gente vai desabilitar aqui o painel. Vocês já viram que já funcionou o nosso personagem. Vou aqui fechar ele. Então ele não vai ficar ativo a todo momento, né? Só a tela de game, ele inicia com login, né? Tem a tela de start, tela de login, tela do personagem, tá? Quando a gente apertar a tecla ESC, ele vai abrir a tela de login. Então vamos aqui no nosso script Online Manager, que a gente vai começar a controlar a parte do ID Player, para poder spawnar o personagem certo depois que a gente entrar na gameplay. Vamos lá, vamos aqui editar. E a primeira coisa que a gente vai fazer é colocar um novo painel. Nós temos aqui vários painéis, vamos colocar o nosso segundo painel. E esse vai ser o nosso painel Player. Então nós temos agora também o nosso painel Player, para a gente poder desativar ele aqui no Start. Então é só você copiar e vamos desabilitar no Start sempre nosso painel que a gente acabou de criar. O painel do Player vai ser falso. Quando a gente apertar, então aqui embaixo, né, nós temos aqui o nosso update. Aqui quando ele clicar em login, a gente vai aqui antes, né, nós desabilitávamos no login a tela de login e habilitávamos a tela de sala. Ela só vai fazer quando a gente selecionar o nosso personagem, tá? A gente vai colocar para habilitar o nosso painel de player. A gente fez aqui essa mudança, change player. E a gente vai criar agora aqui uma outra função que é justamente entre essa tela de login e a tela de criar a sala da gameplay. Nós vamos aqui configurar a nossa tela de escolha de personagens. Então vamos colocar pública e vamos botar que aqui vai ser a nossa seleção de personagens. Então vou botar aqui Character Select. E agora, muito importante, aqui dentro desse parâmetro, aqui dentro a gente vai colocar dentro do parâmetro aqui um valor. Então é só a gente pegar. A gente vai pegar o botão que a gente colocou lá para o personagem quando ele ativa e a gente vai passar um valor aqui, porque a gente precisa aqui controlar essa variável aqui em cima, ó, no nosso script, que é essa ID Player. Então a gente vai fazer com que a gente controle isso. Então, como lá em cima é um valor inteiro, aqui também tem que ser um valor inteiro, né? Porque ele não é um valor quebrado. E vamos botar o nosso ID aqui. Agora, muito simples. Você vai pegar agora aquela variável lá em cima do nosso script, que é a ID Player, e a gente faz um sinal de igual para receber essa variável aqui que a gente vai selecionar lá. O que isso vai fazer? Lá no seu botão, você vai escolher manualmente o valor de cada um. Então, no primeiro botão você vai colocar 0 e no segundo você vai colocar o número 1. Então, ele vai enviar para essa variável aqui, que vai alterar, né, essa variável aqui vai receber esse valor que você colocar. Feita essa primeira parte, né, então a gente temos aqui a login. Quando a gente clicar em login, ele vai abrir essa parte aqui. E quando a gente também clicar nesse botão, você pode habilitar a sua tela de criar nossa sala. Então você pode aqui, se lembra que aqui em cima a gente trocou, né? Aqui era abrir o painel aqui em login, painel de sala. A gente não vai ter mais a sala aqui. Então a gente copia. Aqui embaixo, aqui no nosso personagem, nós vamos colocar para abrir agora o nosso painel de sala. Depois a gente também vai precisar desabilitar esse painel aqui. Quando a gente clicar aqui em criar sala, a gente vai desabilitar alguns painéis, tá? Você vê que aqui ele já desabilita. Ó. Quando você clica em criar, ele desabilita a tela de login. E vamos também desabilitar o nosso painel. E vamos também desabilitar esse painel aqui do player. Vamos copiar. Vamos colocar aqui embaixo. Outra coisa que a gente vai fazer antes é que quando a gente clicar na tela de sala, a gente vai desabilitar aquele objeto. Lembra que fica todos os nossos players? Esse aqui é só o painel, que é o UI, né? Que é o menu. Esse daqui que a gente vai fazer agora, que a gente vai desabilitar também, é os personagens que ficam ali dentro, que a gente acabou de configurar lá, que ele aparece na tela. Então a gente precisa criar aqui um objeto. Vamos colocar, você pode colocar ele aqui também, não tem problema. Vou botar ele aqui como nossos players. Você pode botar player OBJ para diferenciar, tá? Você pode botar o nome que você quiser aí. Você pode colocar também all players. Então, aonde tiver todos os seus players, a gente vai arrastar para cá. Aqui embaixo, e vamos desabilitar agora esse objeto também aqui, ó, na parte de quando ele cria a sala, que é create room. Vou colocar aqui embaixo. Vamos chamar, vou copiar aqui essa parte de ativar, desativar e vamos chamar a all player, onde está todos os seus players ali. Então aqui só mais um ajuste que a gente precisa fazer aqui. Em vez de a gente colocar o nosso all player aqui, né, depois que a gente já entrou dentro da sala, a gente vai tirar ele daqui,
né? Lembra que ele está aqui falso, a gente precisa desabilitar todos os nossos personagens que você tiver, né, naquela tela de seleção de personagens. Você vai cortar ele daqui e vai colocar ele aqui primeiro, antes de a gente entrar na gameplay, né, para funcionar, porque se ele já entrou, ele vai ficar lá ativo. Aqui no script, para finalizar, quando a gente clicar aqui em login, a gente vai desabilitar também o background. Então vamos pegar aqui o background, que a gente desabilita, vamos copiar, e aqui no botão de login, você vai desabilitar. Dá um Ctrl V e vamos deixar aqui como falso, para desabilitar esse background para ele não atrapalhar a gente. A gente pode agora voltar para a Unity para a gente fazer o nosso teste e vai dar super certo lá. Então aqui compilou normal, deu certo. Aqui no seu Align Manager, vocês vão observar que nós temos dois campos que a gente acabou de criar, que a gente quer controlar. Primeiro é o nosso painel, que fica aqui em Canvas. Então você vai pegar aqui o seu painel, com o nome painel, e aqui o seu All Player. Aqui você pode renomear também para que ele fique igual à variável. Então eu vou colocar aqui ó, All. Eu vou vir aqui no meu Align Manager. Então agora o nome ficou igual, fica mais fácil. Eu posso pegar, arrastar ele para cá. Vamos agora configurar a parte do ID Player, como é que vai funcionar. Lembra que no script a gente criou uma função para os botões, que é essa opção aqui, Character Select. Então, vamos lá na Unity e vamos chamar essa função aqui no botão. Então aqui no seu primeiro botão, Painel Player, vamos aqui no primeiro, abrir aqui as funções do botão e vamos uma função aqui no nosso primeiro. Você vai arrastar o seu script para cá agora, ele precisa ler aquela função do script, né? Então você precisa arrastar esse script aqui, ó, Online Manager, e jogar ele aqui dentro. Quando faz isso, ele já encontra para você o seu script aqui, ó, Online Manager, e ele já identifica todas as funções que você criou ou que tem pública. Então nós vamos procurar aqui a nossa Character Select, tá bem aqui em cima. E aqui no nosso botão 0, que é o primeiro botão 0, você vai deixar como 0 mesmo. Já está aqui já o valor. Vamos agora para o nosso segundo aqui botão. Se você quiser renomear para ficar mais fácil, você pode botar aqui como 0 e aqui como 1. Fica fácil também. Então aqui no nosso segundo botão agora, nós vamos criar aqui outra função, arrastar o nosso script Online Manager. Vou pegar a minha função aqui do script e vou procurar ela Character Select. E aqui eu vou colocar o valor 1, porque nós temos só 0 e 1. Lembra, né, que no nosso script aqui, ó, Online Manager, no Align Manager nós temos aqui o nosso personagem, nós temos aqui o 0 e o 1, que são esses dois aqui. Se você quiser renomear o seu player aqui, ó, em vez de colocar 1, colocar 0 e esse aqui 1, vai ficar mais fácil ainda. Então você pode fazer isso também, não tem problema. Fica até mais fácil para você identificar. Eu posso vir aqui no meu primeiro prefab, clicar aqui com o botão F2 do teclado e renomear ele, né? Eu vou colocar ele aqui, o meu player 0, eu vou colocar ele como 0. Vai ficar mais fácil para a gente aqui no curso. E aqui o meu segundo, eu vou renomear ele também. Você pode clicar com o botão direito também que tem Rename. E eu vou trocar aqui, vou colocar 1. Agora a gente sabe que é o 0 e é o 1. Agora no seu script do player você vai ver que é bem mais fácil, olha que interessante. Aqui já está o 0, se você clicar, ele mostra para você o player, que é o 0. E aqui é o 1, justamente o que a gente criou. Ok? Que é o player 1. Então agora ficou mais fácil. E agora aqui a gente fez o botão. A gente aqui no primeiro botão, que é o 0, a gente passou o valor 0, que seria esse daqui. E o nosso 1, que vai ser esse outro aqui, que ele vai chamar. Bom, antes de a gente fazer o nosso teste agora, né, nós vamos fazer o seguinte. Vamos configurar para finalizar o nosso painel de sala. Como é que ela vai ficar ajustada ali na posição do player. Se você quiser, você pode habilitar aqui o seu painel player. E habilitar também o painel de sala. Você pode habilitar também um personagem aqui qualquer por enquanto. Desse jeito. Só para a gente fazer aqui um ajuste nesse painel de sala, você observa que ela está muito no meio. E se não for isso que você quer, né, aqui na minha tela aqui, vai ficar desse jeito aqui na cara do personagem. Então a gente vai colocar para que quando a gente apertar o botão de escolher o personagem, que apareça essa janela aqui de conexão, de conectar. Ela pode ser do tamanho que você quiser, não precisa ser desse tamanho também não, tá? Ela pode ser bem pequena aqui no canto, conectar. Então a gente vai ajustar um pouco, vou deixar ela aqui um pouco aqui no canto aqui, para entrar na sala. Vou jogar aqui minha painel sala no meu canto direito, aqui no nosso pivô. Vou apagar aqui a posição. Ela vai se manter ali na linha, aqui pro lado esquerdo.
e eu vejo que está muito lá distante. Então eu vou ajustar um pouco mais para ficar um pouco mais. Então aqui a gente pode escolher uma outra forma de colocar nosso painel de sala. Eu só vou colocar aqui só para ficar separado para a gente poder identificar. Só quando a gente confirmar o personagem que aí essa tela aparece. Já ficou legal. Feito isso, você vai desabilitar aqui o painel de sala. O script que a gente programou, ele já desabilita automaticamente também essas telas. Mas vou desabilitar. E aqui meu player também, eu vou desabilitar. Agora a gente pode fazer o nosso teste. Vou clicar aqui agora no meu botão ESC do teclado para a gente poder logar. Vou colocar um nome qualquer. Spider, vou conectar. E ele abriu aqui para mim a tela de seleção de personagens. Vocês vão ver que aqui no canto vai aparecer agora aqui, vai mudar essa ID aqui. Se isso aqui acontecer, significa que deu certo para você. Vou clicar aqui ó, no meu segundo e vai aparecer o número 1 e meu personagem apareceu aqui na tela. Tá? Então está alternando de forma correta, ó, o 0 e 1, 0 e 1. Então você pode selecionar o seu personagem agora, já tem isso aqui no seu game. Por enquanto temos só esses dois. E você escolhe a sua sala que você quer entrar e ele vai spawnar o seu personagem com um braço roxo. Então a gente vai ver se vai realmente escolher esse daqui. Vou colocar aqui uma sala qualquer também. Entrar. Conectei com o meu nome aqui. E o meu personagem que a gente escolheu com o braço roxo, então funcionou. Se você fechar e escolher agora o seu player 0, vou escolher meu primeiro e vou conectar ele. Olha lá, funcionou. Entrou meu player agora aquele com o braço normal. As telas já funcionaram. Você observa que meu objeto aqui foi desativado, então isso funcionou também. Né? Se ele ficasse ativo, esse meu player aqui, ó, ele ia ficar com um player bem ali. Então por isso que a gente colocou, né, aqui no Online Manager esse prefab aqui para desabilitar logo no início lá, quando a gente entra na sala. Espero que tenham gostado. Até mais para vocês e fui!